Era uma manhã comum até que algo inesperado aconteceu. Eu estava na cozinha preparando o café quando um papel caiu na mesa sem aviso. Era o extrato bancário de Alex. Não estava procurando nada, mas ali estava, algo que mudaria tudo. Ali bem diante dos meus olhos estavam pagamentos regulares, todos feitos para a mesma pessoa, no mesmo dia do mês. A confusão tomou conta de mim. Foi aí que as peças começaram a se encaixar, mas a verdade que eu encontrei foi mais chocante do que eu imaginava. Quando perguntei a Alex, ele tentou me enganar, acusando-me de bisbilhotar. Mas quando insisti, ele não teve escolha a não ser contar a verdade, algo que ele estava escondendo há anos. Ele me disse que muito antes de nos conhecermos, engravidou a ex-namorada do colégio. Ele não queria ser pai e então, apenas mandava dinheiro todo mês para a criança, sem nunca se envolver. Eu fiquei paralisada. Ele tinha uma filha, e eu não fazia ideia. Eu sentia raiva e tristeza ao mesmo tempo. Como ele pôde esconder algo tão grande? Como ele achava que poderia me enganar e que nossa vida seguiria como se nada tivesse mudado? O que mais ele estava escondendo? A confiança, que sempre pensei ser a base de nosso relacionamento, estava quebrada em 1000 pedaços. Mas a história não parou por aí. À medida que as emoções se acalmavam, algo me atingiu. Apesar da raiva, Alex ainda era um bom pai para o nosso filho. Eu sabia que, para o bem dele, talvez fosse melhor manter a família unida. Mesmo com a dor da traição, eu decidi ficar. A relação de Alex com Jasmine, a filha dele, me fez refletir também. Ela cresceu sem saber quem ele era. Como eu poderia permitir que uma criança ficasse sem o pai por tanto tempo? Eu sugeri a Alex que tentasse estabelecer um relacionamento com Jasmine. Fiquei com uma sensação estranha, quase como se, ao escolher ficar com ele, estivesse, de alguma forma, permitindo que ela continuasse sem a presença do pai. Mas ao mesmo tempo sabia que era o certo. A dor do segredo ainda era grande, mas o que aconteceria se ela nunca soubesse o que era ter o pai por perto? Quando Alex me contou sobre Jasmine pela primeira vez, eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Era algo que eu nunca poderia prever. Ele tinha uma filha de um relacionamento passado, e eu só descobri por acaso. Confesso que fiquei confusa, mas tentei entender. Alex disse que ela nunca tinha feito parte da vida dele e que tudo que ele fazia era pagar a pensão alimentícia, sem envolvimento direto. Foi difícil engolir essa revelação, mas no final escolhi seguir em frente. Afinal, todo mundo tem um passado, certo? Porém, as coisas começaram a sair do controle de um jeito que eu nunca poderia imaginar. A mãe de Jasmine faleceu de repente em um acidente trágico, e foi como se o mundo virasse de cabeça para baixo. Antes que eu pudesse sequer processar o que estava acontecendo, Alex apareceu em casa com Jasmine e me informou que ela iria morar conosco. Assim, do nada. Eu fiquei sem palavras. Nenhum aviso, nenhuma conversa. Nada. Alex decidiu tudo sozinho e me colocou frente a frente com uma responsabilidade que eu não pedi. Como lidar com uma adolescente que eu mal conhecia, ainda em luto pela mãe? A casa ficou cheia de tensão desde o primeiro momento. Jasmine estava devastada e com razão. Só que toda aquela dor e confusão dela acabaram virando contra mim. Ela me culpava por tudo, pelo pai nunca ter estado presente na vida dela, pela perda da mãe, até pelo fato de eu existir. E sabe o que era pior? Eu não sabia o que fazer. No começo eu tentei. Juro que tentei. Conversava com ela, fazia questão de incluí-la nas coisas, até dava um espaço só para ela. Mas parecia que quanto mais eu me esforçava, mais ela me afastava. Jasmine estava cheia de raiva, e eu era o alvo principal. Você roubou meu pai. Ela gritou uma vez, e aquelas palavras ficaram marcadas na minha mente. Não importava o quanto eu explicasse que eu nem conhecia Alex quando ela nasceu. Para ela eu era a culpada por tudo. E Alex? Ele parecia não enxergar a gravidade da situação. Quando ele estava em casa, agia como se tudo estivesse bem, como se a tensão entre mim e Jasmine fosse algo insignificante. Ele fugia dos conflitos e me deixava sozinha para lidar com as explosões dela. Jasmine também tinha um ressentimento profundo por meu filho. Ela olhava para ele como se fosse injusto ele ter uma mãe, enquanto ela havia perdido a dela. Isso me partia o coração, porque, no fundo, eu sabia que sua dor era legítima. A cada dia, eu me sentia mais sozinha. Estava cuidando do meu filho, trabalhando em tempo integral e, ao mesmo tempo, tentando trazer um pouco de paz para uma garota que simplesmente não queria a minha ajuda. Eu me perguntava, quanto mais eu consigo aguentar isso? Mas sabe o que mais doía? Mesmo com toda a resistência de Jasmine, eu via uma menina assustada e perdida, que só queria um pouco de segurança. Só que ela não sabia como pedir ajuda, e eu não sabia como oferecer. Ao longo do tempo, eu fui aprendendo.
Não era sobre forçá-la a me aceitar ou me esforçar para ser uma figura materna. Eu simplesmente comecei a dar espaço. Eu cuidava da casa do meu filho, e deixava que Jasmine encontrasse o próprio caminho. A vida continuava, mas a sensação de estar pisando em ovos nunca sumia. Eu queria que Jasmine soubesse que mesmo com tudo o que aconteceu, eu estava ali disposta a ajudar, mas ela nunca aceitou. Hoje, olhando para trás, eu percebo que algumas feridas demoram mais para cicatrizar, e talvez Jasmine nunca me veja como parte da família. Mas o importante é que, de alguma forma, ela tem um lar e um pai que finalmente tenta estar presente. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma depois de perder minha avó. Ela sempre foi mais do que uma avó para mim. Depois que perdi meus pais quando ainda era criança, foram os meus avós que me acolheram, cuidaram de mim e me mostraram o que é a verdadeira família. A dor da perda foi intensa, mais do que eu jamais imaginei que fosse sentir. Mas o que aconteceu depois foi algo que me deixou sem palavras. Quando abriram o testamento, descobri que minha avó havia deixado toda a sua herança para mim. Uma quantia que mudaria minha vida para sempre, garantindo que o futuro do meu filho e o meu estivessem seguros, sem que precisássemos nos preocupar com o amanhã. Eu estava começando a respirar aliviada, sentindo que as coisas finalmente estavam se encaixando. Mas então, quando Alex soube da herança, ele mudou de atitude. Começou a perguntar sobre cada centavo, sobre o que eu faria com o dinheiro. No início, achei que ele só estava preocupado, mas logo percebi que ele tinha outros planos. Ele de repente começou a falar sobre Jasmine, sugerindo que já que eu teria dinheiro para pagar a faculdade do nosso filho, eu deveria também pagar para a faculdade de Jasmine. Como se isso fosse algo natural, como se eu tivesse uma obrigação de fazer isso. Mas não fazia sentido para mim. Jasmine nunca me tratou como uma figura materna, nunca me aceitou de verdade. Ela e Alex sempre me mantiveram à distância, como se eu fosse apenas um apoio financeiro e nada mais. Então, por que eu deveria gastar meu dinheiro para o futuro dela? Eu me senti insultada, como se minha generosidade estivesse sendo usada contra mim. Eles tentaram me fazer sentir culpada, me acusando de ser egoísta, mas eu sabia que estava certa. Não era minha responsabilidade. E as coisas não pararam por aí. Em um piscar de olhos, a vida de Alex tomou outra reviravolta. Ele perdeu o emprego depois de uma briga no trabalho. E ao invés de procurar outro, ele decidiu simplesmente esperar. Esperar, sem pressa, como se eu fosse a única que precisasse lidar com o peso das contas e das responsabilidades. Eu trabalhava o dia todo, gerenciava a casa, cuidava do nosso filho e ainda tinha que ser a responsável por tudo. Enquanto isso, Alex estava em casa sem se preocupar com nada, sabendo que eu tinha uma herança para cobrir tudo. E isso me deixava furiosa. Não era a vida que eu imaginei, carregar o peso de tudo sozinha, com ele se arrastando e sem fazer nada para mudar a situação. E então, a última gota. Descobrimos que Jasmine estava grávida. Eu já deveria ter previsto, mas a verdade é que eu estava tentando não me envolver demais. Ela estava mais interessada no namorado do que nos estudos, mas quando a notícia chegou, eu soube exatamente o que viria a seguir. Jasmine, com toda a sua impulsividade, faria o que fosse necessário e no final das contas, o peso de cuidar de seu filho cairia sobre mim. Eu sabia disso. Eu já havia dado tanto de mim para ela, mas eu não estava pronta para ser a mãe de um bebê que não era meu. Eu tinha um filho para cuidar, um marido que não estava me apoiando e uma vida que estava se desmoronando. Então tomei uma decisão difícil. Eu não queria mais responsabilidades. Se Jasmine decidisse ter o bebê, ela precisaria se mudar. Eu a apoiaria financeiramente, daria conselhos, estaria lá de todas as formas, mas eu não iria assumir a responsabilidade de criar o filho dela. Eu tracei um limite. E, para minha surpresa, Alex concordou comigo. Foi um momento de alívio, mas também de tensão. Eu sabia que essa situação não acabaria bem, mas o que eu não sabia era como isso mudaria para sempre a dinâmica da nossa casa e a minha relação com Alex. Eu não sabia o que esperar. Havia tanta coisa acontecendo, tantas decisões difíceis para tomar, mas finalmente parecia que Alex estava entendendo o que eu estava tentando dizer. Ou pelo menos era isso que eu achava. Depois da nossa conversa sobre Jasmine precisar se mudar, Alex me procurou com um tom de boas notícias. Ele disse que Jasmine concordou em sair de casa, mas com uma condição. Eu pensei que ele ia pedir ajuda para encontrar um lugar para ela, ou até um pequeno apoio financeiro para ajudá-la a começar. Mas o que ele disse a seguir me deixou em choque. Jasmine queria que eu desse a ela uma parte da herança que recebi da minha avó. Minha herança? Como assim? Foi aí que Alex soltou outra bomba. O namorado de Jasmine a tinha abandonado. Simplesmente foi embora. Deixou Jasmine sozinha com um bebê a caminho.
Isso me pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo não tanto. O cara nunca me pareceu confiável. Agora Jasmine estava sozinha, enfrentando algo gigantesco. E sabe o que é pior? Mesmo com toda a mágoa que eu tinha acumulado ao longo dos anos, vendo como ela sempre me tratou como uma estranha na própria casa, eu senti pena dela. Era impossível não sentir. Ela estava prestes a se tornar uma mãe solteira, sem ninguém para apoiá-la, sem estudos e sem um emprego decente. Meu coração estava dividido. Eu sabia que criar um filho não era fácil. Eu já tinha passado por isso. Então, eu disse que sim. Eu ajudaria Jasmine, mas com uma condição clara: não seria um cheque em branco. Expliquei a Alex que poderia oferecer apoio financeiro, mas tudo teria limites. Minha herança era o futuro do meu filho, e eu não sacrificaria isso. Ele concordou comigo, parecendo até aliviado. Só que a vida gosta de dar reviravoltas e no dia seguinte, descobri algo que mudou tudo. Alex estava no banho e deixou o laptop aberto na mesa. Eu só queria dar uma olhada no currículo dele, sabe? Tentar ajudar. Mas então, uma mensagem apareceu na tela. Era da Jasmine. Eu hesitei. Mas a curiosidade foi mais forte e eu cliquei. E foi aí que meu mundo desabou. Na mensagem, Jasmine estava zombando de mim. Ela disse que eu era fácil, que fui boba por cair no plano deles. Sim, plano deles. Eles haviam inventado tudo. Tudo. A história do abandono, da necessidade desesperada de dinheiro. Tudo era uma mentira. Jasmine até brincou que eles deveriam ter inventado esquemas assim antes para me arrancar mais dinheiro. Meu coração ficou em pedaços. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. Continuei rolando as mensagens e tudo piorava. Alex e Jasmine estavam falando de mim pelas costas há sabe-se lá quanto tempo. Fazendo piadas. Me insultando. Me chamando de burra por sustentar a casa inteira enquanto Alex ficava sentado sem fazer nada. Era como se eu fosse só uma ferramenta para eles, uma conta bancária ambulante. Eu me senti traída como nunca. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre o respeito, a confiança, sobre a família que eu achava que tinha. Eles estavam conspirando contra mim. Naquele momento, eu sabia que não podia encarar Alex. Eu estava furiosa, magoada demais. Então peguei meu telefone, tirei fotos das mensagens como prova, arrumei algumas coisas, peguei meu filho e saí. Alex ainda estava no banho, completamente alheio ao que estava acontecendo. Eu fui direto para a casa de uma amiga. Quando Alex percebeu que eu tinha ido embora, ele começou a ligar desesperadamente. Meu celular não parava de tocar. Ele queria saber por que eu tinha saído, onde eu estava. Eu apenas mandei uma mensagem curta, dizendo que precisava de um tempo e que nosso filho estava seguro comigo. Mas eu não entrei em detalhes. Não ainda. Eu precisava pensar. Precisava processar tudo o que tinha descoberto. Eu nunca imaginei que Alex estivesse me usando. Ele sempre teve altos e baixos com o trabalho, e eu pensava que no fundo, ele iria encontrar algo logo. Quando eu recebi minha herança, não tive problemas para pagar as contas, mas, sinceramente, eu já estava começando a me perguntar se ele ainda ia buscar um emprego ou se a situação dele era só mais uma desculpa. Depois de passar 2 dias na casa de uma amiga, refletindo sobre tudo, eu sabia que era a hora de encarar a verdade. Não dava mais para ficar de braços cruzados enquanto ele e Jasmine me manipulavam, me fazendo de trouxa. Então eu voltei para casa. Quando Alex me viu, eu podia ver no olhar dele que ele estava preocupado. Algo estava diferente, mas ele não sabia que eu já sabia de tudo. Sentei na frente dele e disse, sem rodeios, eu sei de tudo, Alex. Eu falei sobre as mensagens dele e de Jasmine, rindo de mim pelas minhas costas, zombando de como eu era fácil e ingênua, admitindo que estavam se aproveitando do meu dinheiro. A cor sumiu do rosto dele e eu vi o pânico brilhar nos olhos dele. Ele tentou se justificar, dizendo que não significava o que disseram, que era só um desabafo entre pai e filha. Foi só uma brincadeira, ele disse, como se aquilo fosse fazer tudo voltar ao normal. Então, tentou justificar a mentira sobre o namorado de Jasmine, dizendo que só queria que ela tivesse um pouco de dinheiro para começar de novo, já que eu nunca teria dado isso a ela. Mas eu não estava comprando nada disso. Eu tinha me sacrificado demais, tinha dado tudo de mim, e agora estava sendo tratada como se fosse uma idiota. Eu olhei bem nos olhos dele e disse, com firmeza, sem hesitar, acabou. Esse casamento acabou. Não havia mais nada que ele pudesse dizer para mudar minha mente. Eu não tinha mais espaço para mentiras, manipulações ou joguinhos. Aquele era o fim. Ele ficou agressivo, quase desesperado. Começou a gritar, dizendo que não conseguiria viver sem mim, que ele estava falido sem emprego e como Jasmine ainda precisava do meu dinheiro para cuidar do bebê. Eu olhei para ele, mantive a calma e disse,
Esses problemas não são mais meus. Eu já te sustentei o suficiente. Ele não gostou nada disso. Começou a andar de um lado para o outro, me acusando de abandoná-lo. Suas palavras ficaram mais pesadas, mais agressivas. O clima estava ficando perigoso, então eu o parei com uma ameaça firme. Se você continuar assim, vou chamar a polícia. Não vou tolerar mais intimidações. Eu sabia o que ele era capaz de fazer, e eu estava preparada para lutar até o fim, se fosse necessário. Ele parou, a raiva ainda visível nos olhos, mas sabia que minha decisão estava tomada. Sem perder mais tempo, eu subi para o quarto, comecei a arrumar minhas coisas e as de meu filho. Quando terminei, disse uma última coisa a Alex: um advogado vai te contactar. Daqui para frente, tudo será resolvido legalmente. Não quero mais explicações, não quero mais brigas. Isso é o fim. Jasmine tentou me contactar algumas vezes depois disso. Ela me acusou de abandoná-la em um momento difícil por causa da gravidez. Disse que eu tinha a obrigação de ajudá-la, já que basicamente a criei. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Eu não devia nada a ela. Então bloqueei o número dela. Não queria mais saber de nada. Atualização 3, 7 meses depois. Agora estou oficialmente divorciada. Tem sido uma jornada longa, cheia de altos e baixos, mas finalmente estou em paz. A guarda do meu filho foi decidida, e ele se sente muito mais confortável morando comigo. Guardei todos os recibos e provas durante o casamento, então não precisei pagar muita pensão alimentícia. Eu não sei o que o futuro me reserva, mas uma coisa é certa. Estou feliz por ter encerrado esse capítulo da minha vida. O que vem agora é a minha vida, e só a minha. E aí, o que você achou dessa história? Acha que eu vou conseguir recuperar tudo e dar a volta por cima? Se quiser acompanhar o desenrolar dessa jornada e nunca perder nenhuma atualização, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o like, porque isso me ajuda muito, e ativa o sininho para receber as notificações. Assim você não perde os próximos capítulos dessa saga e ainda me dá aquele apoio. Até o próximo vídeo!